Mas me fala uma coisa, tudo bem, eu venho, eu sou psicóloga, e isso quando eu falo sou psicóloga, gente, eu falo como engenheiro, Um como exemplo. qualquer. Estou dando só o exemplo da formação dela. E a gente precisa ter estratégia, né? Depois eu vou nos detalhes, mas vamos fazer, né, dar uma introdução nisso tudo. Quando eu digo eu venho para cá e as pessoas, né, a Canadá Intercâmbio Uhum, trabalha com pessoas, né, com estudantes que querem melhorar o seu currículo e vir para o Canadá com várias, né, com vários objetivos diferentes. Nós temos aqueles que querem vir uhum. melhorar o inglês, tem aqueles que querem ter um emprego e depois voltar, e tem aqueles que querem Fica. vir e gostariam de ficar, né? Independente disso, vir para o Canadá, e quando a gente vem para o estudo, que é isso que nós fizemos, nós precisamos ter uma estratégia, tá? A tua expectativa, quando você veio para cá, foi ser psicóloga aqui? Ou quando você veio, quando você colocou aqui, não, não, agora eu vou bater na porta, eu vou trabalhar no RH, vou ser psicóloga. Como é que foi isso na tua vida? Eu queria saber a tua experiência pessoal para depois, então, a gente Hum, passar a dar, né, Com ideias e certeza. dicas de tudo que Bom, você é uma passou. excelente pergunta, porque a resposta é não. Não, eu não vim para cá pensando em continuar na minha área. Eu não vim para cá pensando enfim, fazer o que eu fazia no Brasil, continuar na área de RH, né, atuando, enfim, o que eu fazia lá. Não, não, a resposta é não. E isso porque eu não tinha conhecimento. Eu sempre falo isso. Eu não tinha ideia de como era o mercado de trabalho aqui no Canadá. Eu entendia e ouvia aquilo que as pessoas falam que a sua experiência do Brasil esquece, aqui é só experiência canadense. O que você viveu no Brasil, você joga fora. E eu cheguei aqui acreditando nisso piamente, e falei, bom, então eu não tenho experiência canadense, aí vem a segunda coisa que eu falo. Eu sempre falo que tem dois grandes mitos. O primeiro mito é esse, da sua experiência, pega a sua experiência e joga no lixo, Brasil esquece. Aqui é uma vida nova, é um novo país, é só experiência canadense. E o segundo mito é do idioma. Ah, não, você precisa ter um idioma perfeito, você precisa falar sem sotaque, você não pode errar, você. E aí eu cheguei e falei, bom, então não tem um nenhum nem outro, né? Porque eu também não tenho experiência canadense, meu inglês também, eu tinha e tenho, entre aspas, o problema do francês, né? Porque eu cheguei aqui sem falar francês. E aí falei, bom, então o que é que eu vou fazer? Vou ter que fazer outra coisa da minha vida, né? Esquece minha carreira. E só fazendo um adendo aqui, né? Que eu deixei uma posição do Brasil para vir para cá. Então eu não estava desempregada, não, eu tinha eu sempre falo isso, assim, eu tinha um trabalho dos meus sonhos, eu tinha uma equipe maravilhosa, eu era líder de 14 pessoas, assim, sensacionais e larguei tudo isso porque eu queria viver uma experiência aqui fora, queria aprimorar inglês, queria aprender francês, enfim. Então, assim, tudo isso para dizer que, ei, eu cheguei aqui sem a menor perspectiva de continuar na minha área. E o que mudou a minha cabeça mesmo, a minha chave, assim, o que deu um clique foi, primeiro, né, eu sempre falo, foi meu marido, porque se não fosse por ele eu não teria tentado. Ele foi a pessoa que falou, Carol, você é tão boa, você é muito boa no que você faz. Por que você não investe? Eu vou pagar para você fazer um currículo bem feito e, né, você começa e tenta. Se você não conseguir nada, aí você realmente vai trabalhar com outro trabalho entry level, né, que a gente fala. E quando eu comecei a analisar o mercado, que eu comecei a ver e comecei a falar, caramba, não é tão difícil assim, né? E aí eu realmente eu contratei uma consultoria, eu fiz um currículo bem feito, eu fiz uma cover letter, eu fiz o meu LinkedIn, eu realmente fiz tudo, né, como manda o script e comecei a ter retorno. E aí quando eu comecei a ter retorno, que eu comecei a mandar o meu currículo, as pessoas começavam a entrar em contato comigo, e gente, isso eu tô falando sem experiência nenhuma no Canadá, tá? Tudo com o meu currículo do Brasil. E as pessoas começaram a entrar em contato comigo e falar, vamos marcar uma entrevista. Eu lembro como se fosse hoje. A primeira entrevista que eu fiz foi para uma empresa aqui em Montreal. Eu tremia na entrevista, que eu cheguei para o recrutador e falei assim, ó, desculpa, essa é a minha primeira entrevista em inglês, eu estou muito nervosa e eu não sei se eu vou conseguir fazer. E ele, graças a Deus, foi extremamente, assim, foi ótimo, humano e, não, você tá ótima, tá tudo bem, seu inglês é ótimo, enfim. Então, assim,
tudo isso para mostrar que aos pouquinhos eu fui vendo e falei, caramba, dava, ó, dá. E 2 meses depois eu consegui minha primeira oportunidade. E quando eu ouvi assim, a gente quer te contratar, eu falei, meu Deus, não é possível, sabe? E deu certo, sabe? E eu sempre falo isso, não é porque é com a Carolina, sabe? Não, não é a Carolina. É porque, primeiro, eu entendi como é que as coisas funcionavam, que é o primeiro ponto, que é importantíssimo, que a maioria das pessoas negligencia e não quer saber como é que o mercado funciona, não quer saber como é que as coisas, né, acontecem aqui. E aí acabam se frustrando mais voltada nisso, entendeu? Mais voltado para esse lado do tipo, eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que as coisas acontecem, e aí acabam realmente se frustrando porque não tem noção de como é que a área, as coisas, né, funcionam dentro da área da pessoa. Então, esse assim foi o meu cenário mesmo. Eu sempre falo que quando eu fiz esse meu mapeamento de carreira, eu fiz escolhas também, sabe? Eu olhei para a minha carreira enquanto profissional e falei, bom, eu saí de um cargo lá no Brasil que eu era coordenadora. Eu não vou conseguir chegar aqui sendo coordenadora. Primeiro pela questão de ser confortável com a língua, eu não era. E eu aceitei isso, entendi essa minha limitação naquele momento. E o meu segundo ponto foi, tá bom, eu não posso fazer isso, mas o que eu posso fazer dentro da RH? Eu consigo trabalhar com recrutamento e seleção? É uma área boa? Contrata? E aí eu fui fazer, enfim, fui enveredar mais para esse lado, que nem era a área que eu era apaixonada, né? Assim, eu amo fazer recrutamento e seleção dentro de empresa, não, eu gosto de trabalhar no RH e também fazer recrutamento e seleção. Mas naquele momento eu entendi que era o que eu tinha que fazer. E fui para esse lado enfim, aprendi muito e sou muito grata, né? Não tenho o que falar.